Fala pessoal, começando aqui mais um Quintura Cast. Dessa vez é especial. Especial porque a gente vai dar dicas de como escrever, o que escrever, e não é só de livro não, de quadrinhos também. E ainda tem lançamento e um evento, viu? Vamos falar de tudo isso. Eu digo vamos falar que vai ser eu e o meu amigo e escritor também, Ruziano Paulino. Fala, Fala. Vandé, pessoal, tudo bem? Hoje, nesse Quintura Cast especial, né, a gente vai trazer muita coisa boa, novos lançamentos, vamos falar sobre processo de escrita e mais por aí, E né? mais, né? Vamos. É, Começando, né? Assim, Luciano, mostra aí logo um livro e me diga o que é que leva você a. Eu digo a ideia, a concepção. O que é que vem primeiro? Você tem uma ideia assim do que escrever ou já vem a ideia completa? Como é esse processo? O seu processo, no caso, né? cara, é uma coisa muito interessante, porque na maioria dos livros eles surgem como uma ideia, e aí a ideia acaba vindo, assim, como é que eu posso dizer? De situações cotidianas e rotineiras, mas que a gente anota aquela ideia e começa a desenvolver a história em cima dela. O interessante é que muitas das histórias elas acabam migrando a ideia, e quando você vai ver no final da história, a ideia nem é aquela ideia original que você teve, ela se metamorfoseou e se transformou numa ideia diferente. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, mas que tanto a ideia como a história, muitas vezes, como a gente estava conversando aqui anteriormente, um que é para ser um conto, muitas vezes se transforma num livro grande, porque a história vai ganhando corpo e os personagens como que tomassem conta da história, e a gente acaba desenvolvendo aquela ideia. Então, principalmente as ideias para iniciar os livros, elas surgem de situações cotidianas, e aí você vai desenvolvendo aquela ideia, e aí dificilmente você sabe no que o livro vai se tornar até tê-lo completo nas mãos. É quase como diz que quando a gente começa a escrever, o personagem toma conta da história, né? Muitas vezes acontece da gente ter uma ideia inicial, né? Não, vai terminar assim. Mas durante a história o personagem parece que toma conta e diz, rapaz, não vai terminar assim. O personagem não quer isso. Isso é muito interessante. Tem uma história minha, que eu estou editando ela para ser publicada, que aconteceu justamente esse fato. Em determinado trecho da história, o personagem dirigia o seu carro, ele é um detetive, e o meu plano era que ele fosse para um local determinado. Mas aí no meio da história ele para o carro e ele faz uma determinada situação que, opa, isso não estava previsto não. Mas aí a forma como foi desenvolvida ficou melhor do que o que eu tinha pensado anteriormente. Então eu vou deixar isso aí, porque de repente ele queria parar, né? Então, é inexplicável mas é interessante. Isso também é interessante também no sentido que muitas vezes se a história mudar, mas aquela primeira ideia também já pode ficar para um outro livro, né? Sim. Isso. Inclusive nesse ponto específico da história, eu acabei tendo falando sobre ideia para um próximo conto. Porque assim, o canto específico em que ele parou era em uma ponte, porque essa história que eu tô para lançar eu já lancei uma história anterior que se passa na mesma cidade. Então estou fazendo uma série de livros que se passam nessa cidade. Então, ele parou o carro em uma ponte que passava um rio embaixo lá. Um rio até sujo e tal. E aí a ideia que me surgiu no momento, eu tenho uma ideia para uma próxima história, se passaria envolvendo esse próprio rio, né? Então o que eu penso, se ele tivesse passado e ido para o destino que eu queria, ele não me teria dado ideia para uma outra história futura. Então são coisas interessantes que a gente acaba não entendendo como funciona esse processo. Até ouvi outro dia um criador de histórias em quadrinhos, não era nem de livros, mas ele falava um pouco sobre isso, parecia que em determinados momentos da história os personagens acabavam ganhando vida e querendo seguir seu próprio caminho, né? Quando na verdade você tinha planejado um caminho diferente para ele. Mas isso também acontece comigo. Tá vendo, pessoal? Eles são ideias que a gente vai tendo e
Muitas vezes a pessoa diz assim, não, o meu trabalho, ou sei lá, acha que aquilo que está fazendo não é legal, mas não há como saber, né? E não há como saber justamente se você não tentar, né? Não é uma coisa que tudo vai ficar bom. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter um princípio. Então, se você tem algo, faça. E no início, a escrita pode não ficar boa, pode não ficar fluida, mas você vai experimentando, vai vendo outras pessoas fazer, né? E vai tendo ideia para aquilo ir melhorando, não é assim? O interessante disso é que quando as pessoas vêm de fora, muitas podem pensar, cara, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho uma história. Cara, um segredo. Ninguém tem a história completa na cabeça. Às vezes você tem o início, às vezes você tem o fim da história. Às vezes essa história mesmo que eu tô falando, que eu tive a ideia, eu não tenho ela completa na cabeça. Eu tenho a ideia de como eu contaria a história que se passava naquele rio e tal, mas eu tenho vagos insights de como será a história. E aí, a partir do momento que eu for desenvolver ela, vão surgir elementos e a história vai se completar. Então, você jamais pode pensar, não, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer um quadrinho porque eu não tenho a história. Não, você vai ter a ideia e a história vai se desenvolver a partir daquela ideia. Então, não deixem de fazer pensando que vocês não têm a ideia completa ou que não conseguem fazer, porque uma coisa que eu defendo é todo mundo sabe contar uma história. Você vê um fato acontecer e você conta a sua versão sobre a história. Um livro, principalmente livros de ficção, são isso. São a versão do autor sobre uma determinada história. E aí, cada um tem a sua versão sobre cada história. A mesma história contada por várias pessoas vai ter vários pontos de vista. Então, né? Não deixem de fazer, porque vocês podem estar deixando de nos agraciar com belas e fantásticas histórias, né? E nisso tudo, Luciano, assim, eu lembro que você começou, a gente começou, acho que foi o primeiro, não foi? Não foi nessa daqui? Isso. Que saiu um quadrinho, viu? Um quadrinho que ele escreveu. Na verdade, não foi nem ele escreveu como quadrinho. Era um conto, né? Que você tinha mostrado. Era um conto, um pequeno conto, e que Dádivas, depois, né? Dádivas, chamado Dádivas, que depois se transformou, que eu gostava de escrever esses pequenos contos que vinham na minha cabeça, e aí Wander teve a ideia de transformá-lo transformar num quadrinho, e cara, foi a primeira nessa publicação revista aqui, aí, eu acho que é de 2013, tem a data aqui. Acho que 2015, alguma coisa assim. Aqui, Dádivas. Foi o primeiro texto dele, no caso aqui, em quadrinhos. Aí, isso. Pronto, você sempre gostou de ler e escrever, né? Aí aqui foi o pontapé inicial, no caso, o primeiro publicado, em quadrinhos. E o livro? O livro é interessante que, apesar de sempre gostar de escrever, e a minha porta de entrada foi justamente os quadrinhos de herói, principalmente, mas eu não tinha, nessa época aí, a pretensão de escrever livros, apesar de sempre admirar escritores, mas não era um sonho tão grande. Mas aí, quando eu escrevi esse pequeno conto que foi transformado em quadrinho, isso me deu me abriu uma possibilidade de que eu poderia escrever algo maior. Então, 2012, por aí, eu já fazia vários desses pequenos contos. E aí, 2018 foi quando eu lancei o meu primeiro livro. Um livro físico, a gente teve o lançamento na cidade e tudo. E publiquei ele também lá no Kindle da Amazon. E ele era justamente uma coletânea de pequenos contos policiais. Então esse livro acabou se transformando em 3 livros. Cada livro com 12 contos policiais. Contos pequenos, né, curtos, com a leitura rápida e com desfechos também bem rápidos, e tudo. Mas aí o que eu digo, essa nova possibilidade de que eu aqueles meus contos poderiam sim serem publicados e se transformar em obras, foi o que me deu o estalo e mudou a chave para que eu posso fazer, e aí pronto,
fui picado pela paixão pela escrita e desde então não parei mais. Desde lá já foram, só meus tem 10 publicados na Amazon e participei de mais de 7 antologias junto com vários autores do Brasil, publiquei por algumas editoras, então se a gente juntar tudo chega a uns 20 livros. Juntando os meus, só meus, junto com essas antologias e publicações, então chega a 20 já. Olha aí. E um adendo, viu? Aqui no canal tem uma inserção que a gente fez nos quadrinhos, que é o Kabum. A gente já fez um vídeo falando sobre esse fanzine no finalzinho dos anos 90, que foi entre 99 e 2000, né? Isso. Que a gente fez esse fanzine aqui na cidade. Que, querendo ou não, era uma época que não era tão fácil publicar quanto é hoje. Eu digo tão fácil publicar porque hoje em dia, como a gente mesmo sabe, e a gente sempre divulga aqui, tem as formas de você publicar impresso, mas também tem as formas de você publicar digital, que já tira o custo da impressão, que muitas vezes eu acho que ainda é o mais caro, né? O custo de impressão é um pouquinho caro. Então possibilita você publicar um livro digital, que tem o Kindle, o Wiclap, é assim? O Wiclap. Inclusive, para o pessoal que deseja publicar físico, pesquisem lá depois o Wiclap, que é um site muito bacana para quem quer também publica digital, mas ele também tem uma vertente de publicação física muito interessante, que é a publicação sob demanda. Não é? Você monta o seu arquivo, sobe o arquivo lá no site e eles se imprimem aqueles que vão sendo vendidos. Então, seu custo é zero. Você vai colocar o arquivo lá e você vai ganhar por cada uma venda, sendo que eles não vão imprimir uma tiragem, eles imprimem só os que vão quando o pessoal vai comprando. Então é uma outra possibilidade que já surge e que barateia o custo para quem quer também ter o livro físico. Já fiz o teste, tem alguns livros lá. É que tem um aí do Wiclap, não tem? Eu acabei não trazendo ele hoje. Ele ficou em casa. Foi, mas ele tem uma qualidade excelente que não fica devendo nada para os livros de editora. Ou seja, já tira aquela questão da distribuição, né? Porque você comprando lá, o próprio site já entrega você. Já entrega. A pessoa entra, faz a compra normal, o livro é entregue na casa da pessoa e você recebe seus royalties pela venda do livro. E muita gente questiona às vezes que o livro é como é que eu diria? A compra de um livro, né? Muitas vezes você às vezes não conhece o autor, vamos dizer assim, e a compra dele se torna um pouco cara. Mas para isso a gente tem algumas coisas que pode fazer, né? Que é os seus lançamentos, ou mini lançamentos. Como é que a gente dizia isso, hein? Isso foi, na verdade, uma ideia que Vandé me deu, porque ele já fazia com os quadrinhos dele, e que eu vi que é uma possibilidade fascinante. E aí vem aí mais uma forma da gente produzir seu próprio material e o que é melhor, de uma forma mais barata, né? Então, com essa ideia que Vandé me deu, eu estou trazendo alguns novos lançamentos, né? Que são as impressões feitas em casa, com impressora normal. Então a gente faz a impressão, monta o livro, faz a impressão em casa do material de dentro e da capa. E isso são contos, né? São contos, por isso por isso que eu estou dizendo que é acessível, porque é um material de entrada, né? Sai um custo barato que dá para fazer e dá para você conhecer o autor. Isso. A proposta, na verdade, é essa de trazer contos que estão publicados em outros livros maiores, mas que é uma porta de entrada para você conhecer o autor. E aí, se você gosta da proposta, gosta da história, aqui no final tem um QR Code para você ir lá no site da Amazon e poder adquirir os livros e ler. Tanto da Amazon quanto no Wiclap. Tanto da Amazon quanto da Wiclap. Wiclap? Wiclap. Eu vou deixar os links desse negócio aqui na descrição do vídeo, que aí você já vai direto para conhecer os livros dele lá, tanto na Amazon quanto no Wiclap, é assim, né? Isso. Mas a própria Amazon também possibilita do cara fazer em demanda, né? Sob demanda. Isso. Você dá para montar um livro lá que, querendo, a pessoa também compra lá. Isso. Né? Assim? Na Amazon também tem essa possibilidade. Eu falei da Wiclap, mas
Na Amazon você tem quando a gente vai publicar lá pelo Kindle, pela plataforma do Kindle lá, eles dão a possibilidade de publicar o físico e o digital. O digital, né? É. Então aí seriam dois arquivos diferentes, claro, né? Você subiria capa do livro físico, que é uma capa completa. Com contracapa, lombada e tudo, e a capa normal, que é só a capa, para o livro digital. Então você tem também essa possibilidade no site da Amazon. O que não impede, e aí, claro, tem aquelas políticas da Amazon, né, de se você quiser royalties de 70%, ele tem que ser exclusivo lá. Então você não poderia publicar na Wiclap, por exemplo. Entendi. Mas se você escolher royalties de 30%, então você pode publicar tanto na Wiclap quanto na Amazon tranquilamente. Ou seja, são portas diferentes que a gente vai testando, também criando um público. E assim, esses livros de entrada que ele mostrou aqui, que eu também tenho o quadrinho, vou mostrar aqui, peraí. Ó, isso aqui é quadrinho de entrada, né? Que é um quadrinho em formatinho, que tem poucas páginas, mas já dá uma ideia do personagem. Peraí. Ó, são quadrinhos pequenos. Dá uma ideia do personagem que tá aqui, que aí tem os formatos grandes e histórias maiores, né? De Enigmar. Mas aqui, esse formatinho tem um custo menor para você conhecer. Você gostando, aí você vai adquirindo os formatos maiores. Isso tanto possibilita o tamanho aqui, tá vendo? Aqui já dá uma ideia aqui. Olha, esse é o formato grande, impresso em gráfica. Esse aqui, um formato caseiro, que dá é como se fosse o quadrinho de entrada, né? Que possibilita você conhecer tanto o artista quanto o que ele faz. E é isso que você agora está fazendo com os livros, né? Isso. Tem 3 contos aí, né? Nesse sentido. Não, assim, são 3 livros, né? Mas um livro tem 3 contos, que são 3 contos baseados nas Bruxas de Salem, 3 contos de terror, nesse aqui. E esses 2 são 2 contos, né? Um conto de horror, que para quem gosta de Karl Marx e do socialismo de Karl Marx, eu indico. Inclusive esse pequeno conto é o meu conto melhor avaliado na Amazon. Ele de longe não é o mais lido, mas por incrível que pareça ele é 5 estrelas na Amazon. Nenhum dos meus outros livros, inclusive o Mentes Inquietas, que é hoje o meu livro mais lido na Amazon. Esse livro ele já foi lido em mais de 5 países, né? Já teve leituras na Amazon, né? Do Japão, dos Estados Unidos, da França, inclusive da Austrália. Mas ele tem 4, alguma coisa estrelas. Mas o Poemas de Elizabeth, ele tem 5 estrelas na Amazon. Então todas as pessoas que leram ele cotaram ele como 5 estrelas. Então ele é um conto de terror barra horror. Ele parte mais pro horror do que pro terror. Mas é um conto ambientado no marxismo e no socialismo. Todos são contos de terror, no caso? Não, dois são de terror, né? Canções de Agonia e os Poemas de Elizabeth. E o terceiro, A Mansão de Vidro, é um conto hot. Que é uma outra vertente que eu escrevo, que são contos eróticos com uma pegada mais hot. Ó, você vê pela capa. E aí essa é uma proposta que no futuro bem próximo virão vários outros. Quero produzir vários outros com essas várias vertentes, do hot, do terror e do policial. Entendi. Olha aí, pessoal. Além de você publicar no Kindle, possibilita, tá vendo? Você publicar algo aqui que viaja o mundo, né? Que 5 sendo lido. E só a versão em português, né? Porque não tem só a versão tradução. Em português, isso. Inclusive, alguns meses ele me surpreendeu tendo mais páginas lidas nos Estados Unidos do que no Brasil, esse livro. E aí eu fiquei muito feliz, o que me fez, né? Como eu já falei em outras entrevistas, que me fez pensar e até o próximo ano pretendo lançá-lo na versão em inglês para a Amazon dos Estados Unidos. Você que faz tradução em inglês e tem uma ideia de fazer, comece. E conto é algo que dá para você ir testando, porque conto não é um livro grande como um romance. Isso.
você pode ir testando os contos e vendo a aceitação, né? O público que está lendo, né? Aquela coisa de entrada mesmo, da pessoa ver e dizer, não, esse cara escreve bem, então acaba procurando depois algo maior, né? Que é assim no livro lá, né? O Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Que o Mentes Inquietas é um livro, foi vencedor, né? Na Lei Aldir Blanc, a gente publicou ele pela Lei Aldir Blanc 2020, aqui do estado. Foi 2020 isso aí? 2021? 2021. 21. Pela Lei Aldir Blanc aqui do estado do Rio Grande do Norte, e ele foi um livro que teve uma excelente aceitação lá na Amazon, sendo hoje o meu livro mais lido. Ele é um livro de contos, né? Contos de terror, que são 5 contos de terror, sendo que 3 deles, eles estão interligados, né? Não vou contar, porque sou especialista em dar spoiler dos meus próprios livros. Ele é especialista não só em dar spoiler, em contar quase a história toda, viu? Mas aí são contos de terror que a gente escreveu, né? Quando a gente juntou o nosso grupo. E a gente escrevia e uns lia uns contos dos outros. Foi uma época muito produtiva. E eu considero um dos meus melhores livros. Ele tem essa capa belíssima da menina do Espírito Santo que fez. E é isso aí. É o meu livro mais lido. Ele tem ilustrações, né? Ilustrações belíssimas do Vanderlyn Freitas, ó. No final de cada conto tem uma ilustração sobre aquele conto. E é essa a proposta que a gente quer. Até penso em lançar um desses contos, o Coelho Branco, que é o conto de abertura desse livro, também nesse formatinho. Por quê? Porque ele vai sair com um custo bem menor do que o do livro e a pessoa vai ter acesso e conhecer o trabalho. Né? E ver. Gostando, que novamente, a ideia do livro pequeno... tanto ele está na Amazon digital, como eu tenho ele físico e entrego ele para todo o Brasil. Só seguir lá, ó. Tá aparecendo aí no Instagram, Ruziano Escritor, que você adquire esses livros dele por lá, certo? Isso possibilita também, o formato em pequeno possibilita também de você conhecer, e muita gente questiona, novamente, estou dizendo, muita gente questiona que livro é caro, porque a impressão de um livro grande, se você vai imprimir por gráfica, né, realmente o custo é alto, então acaba ficando um livro grande sendo um custo bem alto, e o pequeno que você faz para testar, para você experimentar, para você mostrar o seu trabalho, dá para você fazer em um custo menor. Se você gostar, aí adquire o formato maior. Não é assim? Isso mesmo. Essa ideia. Essa é a ideia. E é seguindo nessa ideia que a gente vai participar de um evento em Natal, esse fim de semana, que eu vou colocar para Milena Azevedo, que é uma das organizadoras, fazer o convite e eu já volto. Fala aí, Milena. Aí, pessoal, tudo beleza? Tô passando aqui para convidar vocês para um evento muito bacana que vai rolar lá no Praia Shopping de 9 a 15 de setembro. É o Ilustrando Música. E esse evento vão ter 2 momentos. Durante toda a semana vai rolar uma exposição muito bacana de 12 artistas potiguares que fizeram homenagem aí a músicos ou grupos preferidos e também pegaram letras de músicas e fizeram adaptações. E também vai ter uma pequena exposição com algumas HQs da minha coleção com temática musical. E dias 13, 14 e 15 de setembro vai rolar a feirinha de quadrinhos, também lá no Praia Shopping, das 16 às 21 horas. Então, bora? Bora sim, Milena. A gente vai estar lá, com certeza. E aqui está o banner do evento, que é do dia 9 ao dia 15, que vai ter a exposição. E a gente vai estar lá na feirinha, que é no dia 13
e 14 e 15. Ou seja, sexta, sábado e domingo a gente vai estar lá. Eu, Rosiano, Josenis, Saulo, alguns artistas que eu já conheço, mas que faz um tempão que a gente não se encontra, viu? Nos eventos. Não é não, Josenis? Saulo. Saulo, inclusive, já participou de lives aqui do canal. Vai estar lá o Cristal e Leander Moura, que faz os quadrinhos de terror, muito da hora. E vai ter uma diversidade boa, tanto de quadrinho quanto de livro e de ilustração, porque eu vou estar lá com quadrinhos de Enigmar, esse aqui, esses maiores, ó, que é esse daqui, porque o evento é de, como deu para perceber nesse detalhe aqui, é ilustrando feirinha, ilustrando música, e vai ter ilustrações que a minha mesmo não vou entregar, que é para vocês verem lá qual foi a ilustração que eu fiz sobre música. E vai ter essa feirinha com quadrinhos e livros que a gente vai estar lá de 13 a 15, ou seja, esse fim de semana. Então você não pode perder, hein? Isso é no Praia Shop em Natal. Aí Rosiano vai estar lá com os 3 livrozinhos pequenos, né? Assim. Isso, vou estar lá com os livros de contos, vou estar com Mentes Inquietas e vou levar algumas poucas, parece clichê, mas são realmente pouquíssimas edições do Preço da Escolha, que foi lá aquele meu primeiro livro de 2018, para quem curte contos policiais rápidos e com desfechos sensacionais. O Preço da Escolha eu vou ter pouquíssimas unidades e só 2 unidades do Máculas de Salem, que é uma coletânea de vários autores do Brasil, e que tem 3 contos meus, que são os contos sobre as bruxas de Salem, que eu falei. Então, esses 2 eu vou ter ele em pouquíssimas edições, e a gente vai estar com Mentes Inquietas e com vários dos pequenos contos para entrada, para a pessoa conhecer, né? Aí, Rosiano, pronto, aí você começou com, no caso, um livro de contos policiais, né? Como é que foi a passagem? Eu digo a passagem assim, é complicado passar de contos policiais para terror? Cara, foi essa é uma história interessante, porque nem filmes de terror não são os meus preferidos. Nem gosto muito, principalmente se for de espíritos. Nunca assisti nem o Exorcista, porque não tive coragem. Mas aí aconteceu que, participando de um projeto, eu vinha escrevendo só contos policiais, e aí eu participei de um projeto muito bacana com autores de várias partes do Brasil. Até hoje tenho contato com eles. A Antologia Entre Amigos, um abraço. Se quiserem, sigam lá no Instagram, Antologia Entre Amigos, onde a gente reuniu. Interessante, esse livro, o Máculas de Salem, foi o elo para formar esse grupo, porque um rapaz, o Ricardo, ele participou com um conto nesse livro, e aí ele leu, né, os contos dos outros autores que estavam, e aí ele teve a ideia de convidar essa galera, porque esse livro foi meus primeiros contos de terror, que saiu um edital, né? Esses livros são assim, você tem um edital lançado pela editora, você envia os livros do tema, envia os contos no tema que eles pedem, e eles fazem uma seleção. Então, depois que foi publicado o livro, o Ricardo, ele gostou de alguns contos e saiu convidando o pessoal, porque lá tinha um contato do pessoal, a gente tinha um grupo de WhatsApp do pessoal que participava da antologia, e ele fez o convite, se a gente se juntasse, porque assim, as antologias funcionam da seguinte forma: você não recebe um valor financeiro pela publicação do conto, você recebe em livros. Então a gente recebia 5 livros por cada conto publicado. Como eu publiquei 3 contos, eu recebi 15 livros. E você paga uma taxa depois de aprovado, porque essa taxa vai ser usada pela editora para pagar diagramação, para pagar montagem de capa e tudo. E aí eles vão ter o custo de produção, que não é barato, e as vendas são deles. Então funciona dessa forma. O que o Ricardo teve a ideia? A gente pode se juntar aqui, uma turma. A gente formou 7 pessoas, que todos participaram dessa antologia, e a gente produzir contos a cada 2 meses.
a gente produzia contos sobre um tema e a gente mesmo produzir. Só que qual foi a grande sacada que ele teve? A gente não vai fazer físico, porque... E até pode, como muitos colocaram lá na Wiclap, mas o objetivo era... São 7 pessoas, cada um publicava a cada 2 meses e a pessoa que sugeriu o tema, ela publicaria na sua conta da Amazon. Então as vendas do livro seriam dela. E aí a gente se conheceu na produção desse livro, começou a escrever, e aí foi onde eu comecei a me apaixonar pela escrita de terror, porque a maioria, acho que 6 dos 7 temas eram terror. Só teve um que era mais romântico e o outro era hot, e aí foi onde eu escrevi o meu primeiro conto hot. Que eu pretendo também depois colocar ele nesse formativo, porque é um conto que eu gosto muito e ele também é muito comentado. E aí era assim, o autor daquele mês sugeria o tema, né? E aí a gente escrevia sobre aquele tema e publicava na conta da Amazon daquela pessoa. Então esse grupo, ele durante 2021, do ano todo, a gente publicou 7 antologias. E aí foi onde eu comecei de fato a escrever mais terror. E aí me deu a ideia, e não só a ideia, mas como eu escrevi o hot, com uma pegada mais policial, eu tive, olha, dá certo também esse tipo. Então eu acabei agora migrando para esses 3 estilos. Ou seja, né, um começou de um jeito, mas outra pessoa já propôs outro, que você entrou e gostou, né, que já vai propondo outra ideia. Cada coisa que vai surgindo vai nos dando ideias e fazendo com que a gente, que force a gente, não, vamos falar sobre esse tema, e a gente se força a escrever, né? E que acaba dando certo. E é interessante, falando sobre isso, é um exercício muito bom, essa coisa de a gente, vamos escrever sobre esse tema, por exemplo, Máculas de Salem, vamos escrever sobre as bruxas de Salem, aí isso te força a pesquisar sobre, conhecer mais sobre, e aí criar contos sobre aquilo é um desafio que é muito bom, porque desenvolve desenvolve a sua criatividade, porque é diferente de uma ideia que eu tive sobre um livro, você me dizer, Rosiano, vamos escrever sobre a antiga São Rafael. Então, isso já desperta um outro... que aí, quando você me dá o tema, eu não tenho a ideia sobre a história. Eu tenho que... mas sobre a antiga São Rafael, eu posso pensar em que aspectos? Do aspecto histórico, do aspecto político. E aí, a partir da sua ideia, eu vou ter que criar uma história em cima disso. Isso é muito bom. E aí, eu fiz isso a gente fez isso durante todo o ano de 2021. A gente publicou as 7 antologias, que todas estão lá na Amazon, mas a maioria era terror. E aí, a partir desse momento, o primeiro conto que eu escrevi para essas antologias era muito interessante, porque o Ricardo, que ele foi o primeiro ele propôs as lendas do folclore brasileiro, só que numa pegada de terror. Então eu escrevi um conto sobre o Boto, né, o Boto cor-de-rosa, numa pegada bem de terror mesmo. Então todas as lendas lá naquele livro estão retratadas com essa pegada de terror. Então, respondendo a sua pergunta, essa migração, ela não é uma migração que acontece assim, acordei um dia e eu digo, hoje eu vou escrever terror. Não, as coisas vão acontecendo, e aí o interessante é isso. Você se propõe a fazer determinada coisa, é o que eu digo. Você nunca deve pensar, não vou fazer isso. Se eu tivesse pensado, não, cara, não dá certo escrever. Quando a menina disse, o meu tema esse mês vai ser literatura hot. Se eu tivesse parado lá, não consigo, eu não teria os vários outros livros, como inclusive eu estou para lançar um agora, que ele está em fase vai entrar em fase de correção e diagramação para ser lançado, que ele já não é mais conto, ele já é um livro com quase 200 páginas, nessa pegada hot tudo por policial. Causa que alguém forçou, disse, vamos escrever sobre esse tema. E o engraçado é que a gente criou laços de amizade nesse grupo, que a menina, a Mari, abraço Mari, ela inclusive está com um lançamento agora de um livro que promete muito. Ela vai lançar na Bienal do livro agora, esses dias, e ela virou a minha corretora
ela faz as correções dos meus livros e, Olha aí. além de corrigir, ela me dá dicas valiosas. Por quê? Porque ela lê e escreve nesse tema. Esse Então, tema, né? é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Você, por mais que você escreva naquele tema, outras pessoas quando leem seu material, e por isso tem vários processos durante a escrita, né? Mas a importância de uma pessoa que já lê muito naquela área e escreve naquela área te dar dicas, isso é muito valioso, porque escrever uma cena hot pode parecer fácil, mas é muito diferente de escrever uma cena policial, de uma cena de perseguição policial e tudo. Então cada uma guarda nuances e estilos diferentes. Então é um processo de aprendizado, e aí você pode dizer, vai parar nesses 3? Não sei. De repente surge aí para escrever uma comédia e eu me arrisco, então vai dar certo, né? Vamos lá. Lembro do Homo, que começou com Homo Econômico, que Homo Econômico de ser comédia. Isso. Né? Eram tirinhas, né, de um cara que ele era vamos dizer, um homem pós-moderno, né, que ele não se adaptava bem às questões econômicas, né? Veja só, Luciano aí foi da comédia, passou pelo policial, não, pelo quadrinho primeiro, é quadrinista, escreveu o quadrinho, fez o Homo Econômicos na Kabum, que era um pouco comédia, aí veio para escrever o policial, escreveu contos de terror, agora está em Contos Hot e, como ele mesmo falou, aí, com quase 200 páginas, um romance. Quase 200 páginas, Tudo isso começando de pequeno. Então não se limite a dizer que não sei. Não, ninguém sabe. A gente só vai saber se sabe começando, né? E diga aí, mas agora é sua vez de fazer o convite para mostrar o que é que vai estar lá no evento, no Praia Shop, 13, 14 e 15. Então, pessoal, quem tiver na linda cidade de Natal, 13, 14 e 15 de setembro, sexta, sábado e domingo no Praia Shopping. Vão lá conferir que vai ter, além da exposição, né? Exposição de arte, a gente vai ter a feirinha com vários artistas e vários autores muito talentosos, e a gente vai estar lá, ó. Vocês vão ter a oportunidade de adquirir o Mentes Inquietas, livro lido em mais de 5 países, e os contos pequenos contos de entrada. Quem sabe vocês não leem os poemas de Elizabeth, o conto 5 estrelas da Amazon, né? E lembrando, aí os contos de entrada, e querendo ler mais, aí vai ter o link para você ver no Kindle, certo? E querendo adquirir, tem o livro físico. Aí o livro também um pouquinho mais altinho, né? Como a gente disse. É isso. Novamente, olha, tá aqui, a feirinha é de 13 a 15 de setembro, das 4 da tarde às 9 da noite, viu? A feirinha vai estar no Praia Shopping, que fica ali em Ponta Negra, em Engenheiro Roberto Freire. Se eu não me engano, tem aí a lista no cartaz aqui, tem a lista dos artistas, mas se eu não me engano são cerca de 16 artistas que vai estar nessa feirinha, né? Então vá lá e adquirir, conhecer os autores, que é o legal de você conhecer, conversar com os autores, você que tem ideias ou quer escrever ou quer ver como é que se escreve, juntando assim essa galera que a gente tem ideias, que a gente vê como é que eles produzem. Uma coisa é a Rosiana aqui está comentando, ou eu estou comentando sobre, né? Outra é a gente estar comentando pessoalmente, vendo o material pessoalmente, vendo que os vários estilos que dá para fazer, né? Tanto esse de forma quase que, eu diria que é artesanal, né? Que você pode fazer em casa pequenas tiragens para mostrar seu material, como o impresso já em gráfica, né? Que é um material maior, é um acabamento melhor, dá para fazer aí, compensa se você for fazer muitas edições, né? Então vai estar lá, e além de quadrinhos, livros, vai ter ilustrações à venda, tanto minhas quanto de os outros autores que vão estar nessa feirinha de 13 a 15. Esse fim de semana, hein? Isso. E a exposição já começa hoje, que hoje é segunda-feira, que é essa exposição aqui
de 9 a 15 vai ter a exposição. A exposição é junto com a feirinha, mas a exposição vai ser de 9 a 15 e a feirinha vai ser nos dias 13, 14 e 15, que é o fim de semana. Mas a exposição vai ser durante essa semana. Vá lá conhecer e ver os artistas do Rio Grande do Norte e as várias modalidades que a gente tem, né? Que o artista aqui tem demais. Isso, não? Isso. Muitos artistas talentosos e é isso. Não só adquirir material, mas conversar, conhecer, ver como é o processo de produção e tudo. Então, todos estão convidados de 13 a 15 de setembro no Praia Shopping em Natal. Estaremos lá. Não esquecer que a gente está dizendo assim em Natal, porque ó, esse programa aqui é gravado a 240 quilômetros, 245 se eu não me engano, de Natal. A gente está no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada São Rafael, viu? Por isso que a gente está dizendo que a gente vai estar indo para Natal no dia 13, né? Para participar dessa feirinha e novamente encontrar os amigos, os ilustradores e trocar ideias, que é nessa troca de ideias que surgem novas ideias, novos roteiros e novas histórias, né? Quanto mais a gente conhece pessoas, mais a gente escreve sobre pessoas, escreve sobre histórias. Desse assim, jeito. nessa ideia? Essa é a ideia. E aí, quanto mais a gente conhece e convive nesse meio, como eu falei anteriormente, é que surgem as ideias e a gente produz cada vez mais e melhor, né? E não ter medo de fazer e mostrar, viu? Não fazer como certos amigos que a gente tem aqui, que eu não vou citar o nome, mas a gente fica batendo na cabeça dele, que ele tem as coisas escritas, escondido e não mostra. Diz que sempre está em acabamento. E isso já faz tempo. Não vou dizer o nome não, viu, Jean? Entregou o cara, viu? Mas aqui tá esquentando, porque como sempre, até o nome é isso, né? QuinturaCast. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Só que tem que manter a tradição, né? Se é o Quintura, tem que estar quente. E aí a gente ainda traz mais um café para aqui. Esquentar mais ainda. Não, Vanete, só agradecer, né? Mais uma vez. E dizer que vamos lá, vai ser um ótimo evento. E todos estão convidados a participar junto com a gente lá e conhecer novos artistas e novas possibilidades de leitura, né? E a troca de informação pessoalmente, não assim digital, como diz o outro, né? Então, já sabe, pessoal. Tá aqui o cartaz da feirinha, a exposição de 9 a 15 e a feirinha que é de 13 a 15. A feirinha é das 4 da tarde às 9 da noite, na sexta, sábado e domingo. Mas a exposição começa hoje, segunda-feira, começou hoje, segunda-feira, é aberta ao público lá no Praia Shopping. Você pode ver as várias artes que estão expostas lá, dos artistas, eu incluso, viu? E outros mais, e todos esses artistas que tá expondo durante a semana, vai estar na feirinha. E é lá onde a gente se encontra, a gente vai trocar ideias e a gente vai estar com material, que seja quadrinho, que seja livro, que seja ilustrações, porque vai ter muitas ilustrações de vários tipos e estilos e ilustração viagem, né? Essa é que é a verdade. Verdade. Então, vai lá, conhecer, ver, acrescentar. É isso aí, vamos lá, vai ser ótimo, estaremos juntos lá. Certo? Já sabe, esse fim de semana, nos vemos lá. Valeu, até a próxima. Mais um QuinturaCast, literalmente Quintura, finalizando esse especial sobre o evento, viu? E eu espero que venham muito mais e que vocês venham participar, conhecer e ver os artistas potiguares e ver o quanto a gente tem para mostrar. E quanto mais a gente mostra, mais a gente aprende, mais as pessoas gostam. Isso. Porque, como você mesmo disse, seu livro já está lendo em 5 países diferentes. Tudo isso no Kindle. Então você tem que pegar o impresso para ver realmente. E os links para isso, tanto para os livros dele, quanto para os meus quadrinhos digitais, que esses quadrinhos, esse aqui não, que esse aqui vai ser o lançamento lá. Mas tem os quadrinhos de Enigma e outros mais no Kindle, que o link vai estar na descrição desse vídeo. Tanto dos meus quadrinhos,
quanto dos livros de Ruziano. Certo? Valeu, pessoal. Finalizando aqui mais um Quintura Cast. Nos vemos nesse fim de semana no Praia Shop em Natal. Tchau. Valeu, pessoal.